E aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo aqui ao canal do Gordo. Hoje a gente vai trazer um vídeo super bacana. O dia 22 de janeiro de 1919. Alguns internautas tuitaram sobre respeito do dia. Eu dei uma pequena prévia e o que realmente é esse dia aqui para a Ucrânia, né? Um feriado nacional, né? O dia da unidade de 22 de janeiro, né? E esse dia aqui marca grandes acontecimentos que aconteceram aqui na Ucrânia. Mas primeiramente eu gostaria de deixar muito obrigado para todos que fazem parte do meu canal. E se você não faz parte do meu canal, deixa o dedo no like aí pra gente poder crescer cada vez mais, né? E poder explorar cada vez mais esses dias que muitas pessoas não sabem. Até eles aqui, às vezes, alguns não sabem, né, do dia. Mas a gente vai falar um pouco da história. Se você quiser uma história mais completa, tem alguns meus podcasts que eu venho falando cada vez mais. Tem outros vídeos, entre e suga informação, né? Para você que tá vindo para cá, não chegar aqui de mãos vazias, né? De mãos atadas. Mas a gente vamos começar, né? Porque em 1919, para quem não sabe, estava terminando a Primeira Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. E nessa Primeira Guerra Mundial, a gente estava terminando. E o que acontece aqui dentro desse lindo país? Existia a parte ocidental e a parte oriental. Essas duas partes viviam em constante guerra, não dentro, interno só, mas também exterior, porque a gente tem a mãe Polônia que, historicamente, ela tinha terras aqui na parte de Lviv, então eles queriam e querem, até hoje, indiretamente, ter essas terras, né? Fazer parte, pegar, né? Como a gente está vendo aí nos telejornais aí, os Estados Unidos querem pegar o que não são deles, né? Para fins de proteção interna. Então, sempre tem algum ditador, né, que sempre fala algumas coisas assim loucas. Mas no meio dessa história toda, não é que a gente vem falar sobre, né, um próximo vídeo. Dentro aqui existiam 5 exércitos, né? A gente tinha 5 exércitos aqui, tá? O primeiro exército era o Exército da República Popular da Ucrânia, se não me engano. É o UNR, liderado por Simon, né? Lutava pela independência total do país. E tinha um segundo exército, Exército Vermelho, bolcheviques, né, soviéticos, que queriam tomar a Ucrânia para expandir o seu controle. Controle de trigo, né, e controle de carvão. Mas a gente sabe que existem muitos outros minérios incrustados aqui dentro da Ucrânia que na época não foi catalogado. Mas hoje a gente tem mais de 20 mil jazidas não exploradas e algumas intocáveis, raras aqui, entendeu? Então vale a pena você dar uma estudada e saber que aqui também é um país que se chama celeiro da Europa. Por aqui passa gás, por aqui passa de tudo que é comercializado entre a parte oriental e ocidental, entendeu? E infelizmente por isso que não só desde 2014 na baixada ali de Donbass tá essa guerra, né? Tá se instaurando essa guerra muito mais antiga que a gente sabe, né? Então, além desses dois exércitos, existe o terceiro exército, o exército branco, né? O exército da monarquia. Eles queriam de todo jeito que a monarquia se instaurasse aqui, como Caísa, né? Se você já foi perto da história, você sabe que você sabe controlar e colocar pressão dentro da monarquia, né? E depois desses 3 exércitos, tinha um exército, se eu não me engano, negro, né? Anarquia, né? Se você sabe que é anarquia, você sabe que a anarquia também não é um processo muito interessante, né? Para um país que hoje se chama Ucrânia, né? Além disso, ele era liderado por Néstor Makal, né? Eram camponeses também que lutavam contra todos os outros que estabeleceram a comunidade livre. Eles estavam lutando, né, para a comunidade, só que era monarquia, né? Se a gente sabe que a monarquia, eu deixei um livro lá para vocês darem uma olhada da monarquia. Muitas das pessoas que falam esse nome monarquia se já confunde como uma coisa meio que uau, é uma coisa tipo errada. Não, dá uma olhada, se interesse um pouco mais pelo tema. Na monarquia ela vem instaurando, ela vem controlando. Se você não tiver um líder bom na monarquia, ela se degrada, né, automaticamente. Porém, vamos ir pro quinto exército agora, pra gente não expandir mais o vídeo. O quinto exército é da Polônia. A Polônia invadiu pelo oeste da Ucrânia para tentar tomar o seu território histórico, né? Como Lviv, como eu venho falando para vocês. Então, esse dia 22 de janeiro de 1919, a Ucrânia oriental e ocidental também, né? Acto Zluk, né?
que unifica as duas partes, oriental e ocidental. Então, para todos que sabem, essa região já foi infestada de guerra desde as épocas coloniais até agora, né? E terror e fome é o que mais é implementado nessas regiões aqui, tá? Para quem não sabe, existem outras histórias como Lodomor, né? Lodomor. E eles colocam uma velhinha até hoje, né? Uma velhinha na janela, tipo, para simbolizar, né? E fazer uma reza para as pessoas que já foram nessa época também. Lodomor. Se você não sabe, pesquise, que é uma coisa muito importante aí para vocês estarem sabendo, né? Inclusive, existem colônias anteriormente que tentavam de todo o jeito independência. Então é um país que tenta independência de todo jeito. Então eles não conseguem. Eu vou deixar uma palavra para vocês aqui, que a União Russa Socialista Soviética, URSS, ela instaurou, né? Ela ganhou esse tempo, 70 anos aqui, explorando esse país. Só que é o seguinte, a gente está vivendo uma guerra de 2026 agora, uma guerra intelectual, né? Por mais que a gente tenta expandir nossas terras, o intelectual não. Eles não conseguem fazer com que o intelecto consiga ter uma expansão. Por que eu estou falando isso? Porque com 70 anos de exploração intelectual dos russos com a Ucrânia, ela tenta ter uma divisa, ela tenta ter uma ideologia própria, mas não tem controle sobre isso. Por quê? Porque as raízes russas estão aqui pragmáticas dentro da sociedade ucraniana, não querem aceitar o novo. Então é difícil você estar com uma máquina nova para facilitar a vida do operário. O operário diz, não quero essa máquina aqui. Então, se você olhar para o mundo que hoje a Ucrânia vive, ela tem poucos intempéries, que não consegue fazer com que ela cresça e desenvolva como realmente ela é. A gente tem outros países, como exemplo, o Brasil, a gente tem outros exemplos, a Venezuela, a gente tem outros exemplos, a Coreia do Sul, entre outros lugares, entendeu? Então, se você não sabe, saiba agora que o pior inimigo é aquele que você não vê, né? Que está acontecendo aqui. Porque a Europa investe pra caramba aqui em armas, só que individualmente alguns já estão preparados, prepotentes para o novo, né? Mas outros não. E esses outros são muitos velhos que existem aqui na Ucrânia, muitos senhores e senhoras velhas que dificultam um pouco a vida de um aprendizado melhor. Eles sabem que a Ucrânia e a Rússia estão em guerra e mesmo assim eles falam russo. Mesmo assim eles ensinam seus netos russo. Mesmo assim os netos ensinam seus filhos russo. Então, se você tem uma forte ideologia cultural proveniente de outra categoria que impregnou o país, fica muito mais difícil você ter uma ressalta. Fica meio que maculada, entendeu? Por mais que você cresça, tá aquela mácula dentro, que ainda te dificulta o seu desenvolvimento de 100%. Então fica o viés aí para vocês, beleza? Seja muito interessante vocês entenderem a cultura da Ucrânia. A Ucrânia ela tem, se eu não me engano, no Brasil também tem colônias, em outros países tem colônia, né? Interessante você pensar e saber como eles pensam e comportam a cultura deles aqui. Infelizmente a cultura lá começa a se degradar a partir de 2026, né, pelo excesso de contingente estrangeiro que está chegando. Mas só que esse excesso de contingente estrangeiro estão chegando porque eles não querem fazer parte de uma nação individual e libertária. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria dos 200 mil, vou colocar 200 mil indivíduos que estão postos, foram recrutados para fazerem parte da linha de frente, não querem. Isso vai filho de político, isso vai filho de deputado, isso vai pessoas que aqui falsificam laudos médicos para poderem dar uma reviravolta aí, dar o 360 para não fazer parte da ofensiva. Infelizmente, existe um tratado daqui na Ucrânia que, se o tratado segundo for instaurado, todos e qualquer cidadão vai ser convocado para fazer parte de uma ofensiva maior. Então, para chegar nesse nível, a gente sabe que não tem que ter mesmo pessoas, mas graças à grande mídia ocidental que vem fazendo monopólios e divulgando pessoas que necessitam, em lugares que necessitam de ajuda, então muitos estrangeiros estão vindo para cá. E muitos deles sofrem, como eu, xenofobia. Não só xenofobia, porque eu já estou aqui, então às vezes eu migro para outros lugares aqui, a gente sofre xenofobia. E mesmo eu não sendo ucraniano,
A gente sofre também preconceito por ser de cores diferentes, né, ideologias diferentes, mas isso tá tranquilo. Porém, é um povo que tá precisando, mas tá julgando, você entende? Então, coloca na cabeça aí, se você for vir pra cá, hoje é dia 22 de janeiro de 1919, aconteceu essa grande guerra, né, esse grande Marte, e não só esses, mas existem outros, e se a gente for olhar em cada cidade aqui, existe cemitério sem nome, existe placas, então, de extermínios, então aqui aconteceu um terror gigantesco. Então, se você for vir, venha com consciência, beleza? Muito obrigado a todos, fazem 10, nota 10 para vocês que estão assistindo meu vídeo até o final. Agradeço a todos vocês que fazem parte dessa comunidade pequena, mas logo mais vai crescer cada vez mais. E agradeço a todos vocês por estarem me assistindo até o final, e valeu, tamo junto.